Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang e mais um vídeo do nosso curso Go 101. Nessa aula, que é a última do primeiro módulo, nós vamos falar sobre os tipos complexos ou tipos compostos que existem no Go, que são slices, maps e structs. Temos array também, mas a gente vai ver daqui a pouco como ele funciona e eu também vou deixar um link aqui na descrição de um post que a gente fez ontem lá no blog, falando a diferença de array e slice um pouco mais a fundo. Não vou entrar muito aqui nesse vídeo, beleza? Bom, vamos começar pelo slice. O slice parece muito com um array, ele é uma lista, ok? É uma lista que vai guardar algo. Para exemplificar, vamos fazer um pequeno slicezinho aqui, ok? Então, vamos fazer um slice chamado nomes. Ele vai receber aqui um slice string Thiago, Dani, Marcos e Maria. T println nomes. Fez um import para mim, go run main, vai printar aqui para mim a lista, ok? Alguns fatos sobre slices. Eles têm tamanho dinâmico, então nós iniciamos ele aqui com 4 valores já, mas a gente pode ir adicionando mais valores nele. E como é que a gente faz para adicionar mais um valor? Tem uma função no Go, uma função interna dele, que chama append. Então, como é que a gente usa essa função? A gente passa aqui nomes, recebe append, nomes, e aqui Rafael. E agora, se eu fizer o print, a gente vai ver que ele vai ter aqui mais um nome, ok? A gente já vai ver como iniciar uma lista vazia. A gente está iniciando aqui com valores, mas é possível iniciar ela vazia. Existem mais duas funções aqui do Go que ajudam a gente a trabalhar com listas, que é o len, vou colocar aqui, nomes, e o cap, nomes. E vou colocar aqui no print de baixo também, len, nomes, cap, nomes. O que essas funções fazem? Vou fazer o go run aqui. Elas exibem para a gente o tamanho da nossa lista e a capacidade da nossa lista. Ok? Ok, mas qual que é a diferença? Se a gente ver aqui no nosso primeiro print, ele está dando aqui um 4, 4, né? Len 4 e cap 4. Então, nós temos uma lista com tamanho 4, tem 4 itens, está correto, e a capacidade 4. Afinal, a gente iniciou essa lista já passando os valores, então a capacidade dela é igual ao tamanho. Quando a gente faz aqui esse append e adiciona mais um nome, o que o Go faz ele não vai adicionar só mais um espaço, ok? Por quê? Por trás dos slices, o que existem lá são arrays. E o Go trabalha esses arrays de forma interna. Então, o que ele fez aqui? Se a gente olhar, ele colocou que o tamanho agora é 5. A gente adicionou o Rafael, então faz sentido, né? Ele tinha 4, foi para 5. Mas a capacidade dele foi para 8. Por que o Go faz isso? Para otimização de memória. Porque quando a gente precisa aumentar um slice em Go, se a capacidade e o tamanho do nosso array estiverem iguais, né? Estiverem ali no seu limite, o Go precisa realocar esse slice inteiro, né? O array dele, no caso, precisa realocar ele em um outro espaço de memória, onde vai caber mais um item. Para que se a gente adicionar mais um, para que ele não faça isso inúmeras vezes, o que ele faz ele prepara já de baixo uma capacidade maior e adiciona só aquilo que a gente pediu. Então, por exemplo, se a gente
copiar isso aqui e adicionar aqui agora a Rubia. Ao executar isso aqui, a gente vai ver que ó, a capacidade aqui era 4, depois ela ficou 8, com tamanho 5, depois o tamanho 6 e a capacidade 8. Continuou igual. E ele vai continuar assim até que a gente atinja ali 8, 8, e daí ele vai fazer mais um incremento. Ok? Vou cobrir a diferença básica aqui de um array e slice em Go, mas, de novo, aqui na descrição tem um link lá para o post do nosso blog e a gente vai mais a fundo explicando. Slices, como eu disse, são dinâmicos, então eles podem crescer aqui de tamanho ilimitado, enquanto os arrays são fixos. Então, um array, quando eu defino um array de tamanho 4, ele nunca vai ser um array de tamanho 5, ele é de tamanho 4. Se eu quiser que ele se torne um array de tamanho 5, o que eu preciso é criar um outro array de tamanho 5, passar os dados para aquele array de tamanho 5, para daí utilizar ele. Ok? Mas, de novo, descrição, link aqui. Beleza, a gente iniciou aqui o nosso slice, já passando os valores. Mas, ok, Thiago, e se eu não quiser iniciar com valores? Se eu só quiser tipo, iniciar um slice que eu vou alimentar ele conforme o meu código for sendo executado. O que a gente faz é o seguinte. Vou apagar isso aqui. Declaro aqui nomes, recebe, make, array, string. E daí aqui no make eu tenho dois parâmetros. Um que é obrigatório, que é o tamanho desse slice que eu estou criando. Então eu posso passar aqui tamanho 0. Ele vai iniciar um slice para mim de tamanho 0. E primeiro eu append, depois que eu fizer para adicionar um item, ele vai começar a crescer aquele slice e os arrays que ele tem ali debaixo do slice. Ou eu posso passar aqui, olha, eu sei que vai ter 10 itens, então eu quero que inicie ele como 10. Ok? Porque quando a gente passa só esse valor, a gente inicia ele com tamanho 10 e capacidade 10. Então, se eu for fazendo appends aqui dentro dele, ele vai enchendo esse array para mim. Assim como eu posso falar, olha, eu quero um tamanho 10 e uma capacidade de 20. Então, ele já prepara, debaixo dos panos, um array inicializado, nesse caso de string, seriam as 10 primeiras posições vazio, e depois mais 10 espaços onde eu posso adicionar mais strings. Ok? Sempre que a gente passa um valor aqui diferente de 0, ele vai iniciar cada uma das posições com o valor 0 do tipo que for passado. No caso, string é vazio, se fosse numérico seria 0 e assim por diante. Se fosse struct seria new, enfim. Beleza. Isso aqui já cobre o básico de slice. Conforme a gente for andando no curso, a gente vai vendo mais, a gente vai utilizando mais. Segundo tipo composto aqui do Go que a gente vai falar são os maps. Okay? O map basicamente é uma hash table. Ou seja, é um tipo de dado onde eu passo uma chave para ela. Essa chave pode ser uma string, um int, um booleano, pode ser a string pode ser com espaços, pode ser uma hash, enfim. E o valor depois dessa chave. A chave e o valor não precisam ter o mesmo tipo, ok? Então eu posso fazer lá um map que eu tenho as chaves como string, enquanto eu tenho os valores como uma struct, ou os valores são um booleano, um inteiro, enfim. Pode ser qualquer tipo. Vamos criar aqui um mapzinho. Para iniciar o map, eu posso iniciar ele já com valores, ou eu posso iniciar ele também usando a função make. A diferença, não passo nem len, nem a capacidade. Okay? Então, vou iniciar aqui um map para guardar idades. Idades, make, map. Para mim a chave vai ser o nome da pessoa, então vai ser uma string. E depois aqui
o valor que eu vou guardar é a idade, então vou colocar aqui como o int 8. Porque não conheço nenhuma pessoa que tenha 1000 anos, então o int 8 já cobre aqui as idades possíveis, tá? Beleza, iniciei aqui. Aí depois, como é que eu adiciono um item nele? Eu venho aqui, idades, Thiago, 31. Posso adicionar depois outro item, idade 36, Maria, 23. Se eu fizer aqui agora fmt.println idades, vamos executar isso aqui. Ver o que ele vai printar aqui pra gente. Olha lá, ele printou aqui, ó, é um map, Dani 36, Maria 23, Thiago 31. Pera lá, não foi a ordem que eu coloquei. Sim, isso é algo muito importante de se lembrar sobre o map. Ele não tem ordenação, ou seja, ele não vai, quando eu chamar ele não vai me exibir na mesma ordem que eu salvei os itens lá. Então, a sequência de índice, né, a sequência que você salva o seu map, não é confiável depois para ser recuperado. Ele vai estar em qualquer uma das posições se eu fizer um print desse tipo, ok? Ou se eu for iterar ele aqui depois. Se eu quiser retornar uma ordenação de idade ou o que for, eu preciso passar isso para um slice, tratar o slice e utilizar os dados a partir de lá, ok? Uma coisa importante para a gente fazer também é validar se um índice existe. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, Thiago, a gente vai ver que ele vai recuperar a idade do Thiago, né? Ele printou aqui para mim o valor. Agora, se eu buscar a idade do Lucas, ele vai retornar 0. Ok? Por quê? Basicamente, quando ele não encontra o índice que a gente buscou ali, né, que a gente passou, ele vai retornar o valor 0 do tipo de dado. Então, como a gente definiu ali o int 8, o valor 0 dele é 0. Se fosse um tipo string, ele ia retornar vazio. Tá, então, só passar lá o valor, ele não tem algumas linguagens que retornam erro, tipo que índice não foi encontrado, enfim. Aqui ele retorna o valor 0 daquele tipo que a gente definiu. E como é que a gente faz para validar isso? Normalmente a gente faz isso dentro de um if, mas aqui eu vou colocar fora só para a gente conseguir printar aqui bonitinho. Basicamente, quando a gente busca, a gente passa o índice, ele retorna 2 valores, ok? Que seria, vou colocar aqui, val, vou printar ali, e o segundo é comumente chamado de ok. Então, se eu passar aqui, idades, Thiago, e depois eu vou fazer aqui o print, val, ok. Se eu executar agora, eu vou ver que ele vai retornar para mim ali, ó, 31 e true. Então, existe o Thiago aqui no nosso hash map. Se eu passar Lucas para o outro lado e executar, retornou 0 e o ok ele retornou false. Ou seja, esse índice não existe. Mas, de novo, ele vai retornar sempre um valor aqui para a gente. Mais uma coisa que é importante saber, nós não podemos fazer isso aqui. Tá? Isso seria o quê? Passar a referência da memória, né? Passar o endereço do valor do índice. Só em índices que não existem? Não, para tudo. Não é possível fazer isso, ok? Sempre recuperar o valor direto. Por último, vamos ver uma struct. Structs, deixa eu já limpar aqui, enquanto eu vou... Ok. Structs são estruturas que nós podemos montar como se fosse um tipo de dado onde a gente agrupa outros tipos de dado, ok?
Um exemplo muito básico disso, eu vou definir ele fora da função main, seria um tipo pessoa, onde eu vou ter idade, o ID, o nome, sobrenome. Vamos montando aqui junto, vai. Como é que eu defino uma struct? Eu começo aqui com type, dou o nome da minha estrutura, então type pessoa, o tipo pessoa, é uma struct. E daí aqui dentro eu defino os atributos. Se a gente pensar como similar a uma classe, eu vou definir aqui atributos. Então eu vou colocar aqui nome do tipo string, sobrenome do tipo string, idade, o int 8. E vou colocar aqui pensando num registro, se a pessoa, o status dela vai ser um booleano. Beleza? E como é que eu utilizo essa struct depois? Eu posso fazer aqui um var p pessoa p.nome, por exemplo, Thiago p.sobre. Só que, né, bem chatinho fazer desse jeito. É possível? É, mas é bem chatinho. Outra forma que eu posso declarar isso, aqui um p e colocar aqui pessoa. Daí eu posso aqui dentro dela fazendo assim, nome, dois pontos, Thiago, sobrenome, temporim, idade 31, status true. Uma coisa que a gente vai ver aqui, ó, pode ver que ele está marcando aqui de vermelhinho, é que o Go sempre pede porque a gente, mesmo que seja a última linha, a gente termine com vírgula. Por quê? Se outra pessoa for fazer alguma alteração depois, não corre o risco dela não colocar a vírgula e depois passar horas procurando um erro que era só uma vírgula. Você já programou há algum tempo, com certeza você já passou por um problema desse tipo. Aquele ponto e vírgula no final que faltou, aquela vírgula que faltou, enfim. Vou fazer agora aqui um print do P. Mandar executar. Você vê que ele vai exibir aqui embaixo, Thiago, temporim 31, true. Ele não vai exibir o nome do campo, né, o nosso atributo e valor. Ele vai exibir só a pessoa como um todo. Mas se eu quiser buscar só o nome e a idade, posso fazer assim também. E ele vai pintar para mim ali, Thiago, 31, ok? Sem problemas. Uma outra forma de iniciar, mas não é muito recomendado, porque se houver alguma mudança na struct, eu posso ter um grande problema, seria colocar na ordem que os campos foram criados. Então, se eu passar ela assim, e aqui no caso, por estar em uma linha só, eu não preciso da vírgula no final, ela também funciona. Mas, de novo, não é muito recomendado, porque afinal, se alguém vier aqui entre o nome e o sobrenome, colocar qualquer outro atributo, já quebrou a instância, vamos chamar assim, da struct que eu tenho. Ok? Se alguém colocar aqui e eu estiver passando ali os atributos, não vai fazer diferença. Ele só vai setar lá com um valor zero daquele tipo de dado. E uma última coisa aqui sobre structs. Elas não podem referenciar a si mesma de um jeito literal. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa struct categoria, onde eu tenho o nome dela e vou colocar pai, né, tipo a parent, que daí eu poderia criar subcategoria. Então, tipo, essa categoria aponta para outra categoria. Eu não posso fazer isso aqui. Isso gera um erro. Mas o que eu posso fazer é colocar um asterisco. Então, quando eu tiver que usar a minha struct dentro da minha struct, eu não posso passar ela direto, mas eu posso passar como um ponteiro.
beleza? Eu falei que era a última coisa, mas não era. Faltou mais uma, que é as structs podem ter atributos privados, ok? Todo atributo que começa com uma letra maiúscula, ele está exportado, como o Go chama, ou seja, é público, qualquer um pode acessar, mas eu posso ter também atributos privados, como, por exemplo, aqui, CPF, vamos colocar assim. Então, CPF não é acessado por fora. Se eu vier aqui, agora vai dar erro porque eu preciso passar aqui o valor de CPF, mas ele é... Vou colocar aqui. Porque é como string, né? Então... Ok. Fizer aqui. Beleza, ele vai printar. Mas agora se eu fizer p.cpf, ele printou também. Aí se eu tentar passar um valor para ele, ele funciona também. Pode ser alguma coisa da minha versão. Eu vou tentar entender melhor por que isso aconteceu. Ver se foi algo que ficou faltando ou que eu fiz de errado. E eu falo no próximo vídeo sobre isso, porque o próximo vídeo final a gente vai falar mais sobre structs. Bom, se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais para os amigos verem e poderem aprender mais sobre Go também. Beleza? Por favor, se puderem deixar um feedback sobre o tamanho da fonte e a qualidade do áudio, eu agradeço muito. Muito obrigado e até a próxima quinta, na nossa próxima aula do curso Go 101. Ok? Obrigado.